Estamos de volta com o Viva Voz e já na linha com o nosso comentarista Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite para quem está com a gente aí na CBN. Boa noite. Oi, Bruno. O Bruno, já na sua saideira aí, né, como ministro da Fazenda, o Haddad tem feito uma série de balanços, participado de entrevistas, de eventos, e ele faz um mix de balanço e um mix do que seria o seu papel como uma espécie de formulador da campanha do Lula. Ontem ele mencionou a necessidade de se reformular os benefícios sociais caso Lula vá para um quarto mandato. Como que isso se insere no contexto fiscal brasileiro, que está bastante pressionado, e na resistência histórica que o PT tem a mexer nesse tipo de programa, né, nos vários auxílios que a gente tem? Vera, o Haddad ainda não anunciou qual vai ser a posição dele aí nesse jogo eleitoral, né? Mas certamente ele vai ter um peso muito grande na formulação das ideias econômicas, né? Não poderia ser diferente. E essa fala que ele proferiu ontem nesse evento toca em duas questões que são questões relevantes do ponto de vista fiscal e das políticas sociais do governo, né? Porque as políticas do governo, né, tanto as políticas de saúde, educação, assistência social, quanto os benefícios sociais, né, Bolsa Família, benefício de prestação continuada e vários outros auxílios, eles cresceram muito ao longo dos últimos anos e, mais do que isso, eles têm fatores de correção que fazem com que o volume de recursos que o governo tem que alocar do orçamento para esses programas cresça ano a ano, pressionando as contas públicas cada vez mais. Isso é um grande nó que o governo tem que administrar e é uma discussão muito sensível do ponto de vista do governo, que tem um discurso social muito forte. Então, qualquer proposta de alteração de um indexador, de como que os gastos vão subir, né, se vai ser pelo salário mínimo, se vai ser pela inflação, pela receita, tudo isso provoca uma resistência muito grande. É muito difícil para o governo encarar essa discussão, que é uma discussão necessária. E aí, nesse sentido, o Haddad veio com essa ideia de reformular os programas do governo, que são vários, pensando numa ideia de renda básica para um contingente grande de pessoas. Essa proposta dele tem dois objetivos. O primeiro seria tornar esses benefícios mais eficientes, né, focalizar melhor esses benefícios para quem precisa, que é uma medida necessária. Tem benefícios do governo que tem gente que não precisa e recebe, quem não recebe, mas que deveria receber. Então, isso seria importante realmente fazer uma reformulação desses programas. Vários deles não fazem mais sentido tanto hoje em dia. E o outro é fugir dessa discussão espinhosa sobre o volume de gastos do governo, porque se você reformula e coloca tudo aí, né, no mesmo colchão, né, o governo acaba fugindo dessa discussão de reformular os programas. Então, acho que seria uma saída aí política do Haddad para tentar encarar esse problema fiscal sem desagradar tanto a base do governo. Então, tem esse duplo objetivo, a meu ver. E, Bruno, o governo sempre é criticado pela insuficiência do arcabouço fiscal. E o Haddad ontem admitiu, no máximo, ajustes pontuais se Lula for reeleito. Fato é que 2027 vai ser um grande desafio para qualquer um que estiver no Palácio do Planalto, né? Exatamente, Débora. O Haddad, como a Vera falou, tem feito esse balanço, né? E ele mostra números que são números realmente relevantes. O governo realmente fez um esforço para evitar uma deterioração fiscal maior durante esses 4 anos do governo Lula. Há críticas, né, que são importantes se fazer. Esse ajuste foi muito mais pelo lado do aumento da arrecadação do que do corte de gastos.
E mais do que isso, o arcabouço fiscal que o governo colocou aí no lugar do teto de gastos, né, ele não tem sido suficiente para conter a evolução da dívida do governo. O déficit do governo realmente está diminuindo ao longo do tempo, mas só que a dívida do governo cresce muito mais rápido, né? E isso gera preocupação e gera contaminação, inclusive em outras variáveis, como a taxa de câmbio, como até mesmo a taxa de juros que é cobrada na economia. Então, o governo do PT, né, a gestão da Haddad é sempre cobrada sobre a necessidade de se fazer um ajuste fiscal mais vigoroso, o que envolve de rediscutir vários dos gastos que a gente tem no Brasil, e aí voltamos na questão da resistência do PT de lidar com essas questões de corte de despesa, né? Sempre há uma resistência muito grande, e essa fala do Haddad de simplesmente fazer alguns ajustes no arcabouço fiscal reflete isso, né? Uma visão de que, ok, o arcabouço é suficiente para evitar uma deterioração completa e rápida das contas públicas, mas ele não é o que muitos economistas e o próprio mercado gostariam que fosse uma discussão mais ambiciosa sobre a remodelação dos gastos públicos aqui no Brasil. Agora, Bruno, na semana passada, o PT aprovou uma resolução em que fez críticas ao Banco Central e defendeu a revisão da meta de inflação. Mas isso não encontrou eco no Ministério da Fazenda e no próprio BC, né? É isso, Carol. É outro ponto sensível, né? Obviamente, todo mundo gostaria que a taxa de juros caísse no Brasil. O Banco Central tem tem feito com que a inflação ela retorne para o centro da meta, e aí surgiu aí nesse final de semana essa proposta da ala política do PT, né, de como se para resolver o problema dos juros altos do Brasil seria simples, né? Você simplesmente muda a meta de inflação, deixa de ser 3% como é hoje e passa, sei lá, para 4%, 5%, e aí o trabalho do Banco Central ficaria mais simples, né? E as taxas de juros poderiam ser maiores, né? Agora, fazendo uma analogia aqui com uma febre, né? A inflação como sendo uma febre, se tem um processo de inflamação no corpo humano, não vai ser mudando o parâmetro da febre de 37 para 38 ou para 39, que a dosagem do remédio necessário para conter a inflamação não tem que ser aplicada, né? Então, não é hora de fazer populismo com taxa de juros e controle à inflação. Tanto é que tanto o Haddad quanto o Gabriel Galípolo foram enfáticos ontem e hoje em dizer que a meta não se mexe e a política do Banco Central continua nesse sentido. Sim, exatamente. Obrigada por hoje. Foi o Bruno Caraza conosco todas as quartas-feiras. Até semana que... Não sei se você vem na quarta de Carnaval? Vamos ver. Ainda a confirmar. Até, Bruno. Bom carnaval para você. Tchau. Bom carnaval, pessoal. Tchau. Tchau.